Boa tarde a todos, eu sou Carolina Ferraz e agora começa mais um episódio do Planeta ESPM. Hoje abordaremos um tema que assombra o contexto social brasileiro: a fome. Você sabia que, segundo projeções do IBGE, o Brasil pode retornar ao mapa da fome em 2021? O país, que se mantinha longe das projeções desde 2014, volta a ocupar esse espaço. Mas, afinal, o que é o Mapa da Fome? O Mapa da Fome é um levantamento feito e publicado pela ONU que apresenta o nível de carência alimentar global. Um país entra para esse levantamento quando a subalimentação, ou seja, a alimentação insuficiente de alimentos indispensáveis, atinge 5% ou mais da sua população. Em 2018, por conta da crise política causada pelas eleições, o quadro de fome se alastrou pelo Brasil. Pesquisas apontam que, com a pandemia, a insegurança alimentar foi encontrada em 9% dos domicílios, correspondendo a 19 milhões de pessoas. E os maiores índices foram encontrados nas regiões Norte, com 18,1%, e Nordeste, com 13,8%. O aumento do desemprego, a precarização do trabalho e o empobrecimento da população pode ter acarretado em um cenário de vulnerabilidade econômica e social. Para entender melhor, o repórter Atos Saciloto entrevistou Samira Cruz, mestre em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Samira, uma coisa importante que você me disse e que sempre sempre se chama muita atenção é pela grande extensão territorial do Brasil e por ele ser esse celeiro do mundo, como eles dizem, né? Então, a nossa produção de alimentos é muito grande. E, mesmo assim, as pessoas continuam passando fome. Por que isso se dá? A fome está muito relacionada à questão dos meios, das condições de ter acesso ao alimento, né? Então, pode haver uma grande produção de alimentos, os supermercados estarem abarrotados, mas se as pessoas não tiverem condições de acessar esse alimento, ela vai vir a passar fome. Então, assim, quando a gente pensa na fome no Brasil, a gente tem que entender que nós somos um país com nível de pobreza, com nível de desigualdade e de concentração de terras muito grande. E isso vai incidir na questão da fome, do acesso à alimentação. Mesmo que o acesso à alimentação seja um direito humano, constitucional, está previsto na nossa Constituição, ainda assim as pessoas passam fome. Por quê? Porque nós somos um país com grandes índices de desigualdade e de pobreza. Então, as pessoas ficam inviabilizadas de adquirir o seu alimento ou de produzir na sua residência. Qual que é a importância para um país ter a segurança alimentar? Então, Atos, a segurança alimentar é um objetivo a ser seguido por uma política pública. Significa que as pessoas têm acesso ao alimento numa quantidade de qualidade, né, e de uma maneira permanente que venha nutri-la, né? E que não é só também uma questão de nutrição, é uma questão também de cultura, de política, né? A segurança alimentar engloba tudo isso. Então, quando um país, né, como é que eu posso dizer? Quando um país ele tem a segurança alimentar como um objetivo a ser seguido, isso significa que ele conseguiu, né, viabilizar e garantir o direito humano à alimentação adequada, né? Então, a segurança alimentar ela é importante nesse sentido, porque ela vem para garantir o direito a todos de ter acesso a uma alimentação e não qualquer alimentação, uma alimentação que seja adequada, tanto para a sua saúde quanto para a sua cultura. Em busca de conter esse cenário de pobreza e disponibilizar recursos à população, o governo Jair Bolsonaro criou o Auxílio Emergencial, um benefício que consiste no pagamento de R$ 600 mensais a trabalhadores informais e indivíduos que se encaixem. Agora, em 2021, esse valor diminuiu para uma média de R$ 250 por mês. Segundo o estudo Olhe para a Fome, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o auxílio emergencial ajudou a evitar um cenário mais grave no país em relação à fome, mas não foi suficiente para superar as condições de insegurança alimentar no país.
Isso significa que falta disponibilidade e acesso de pessoas a alimentos. Segundo o economista Otto Nogami, a fome, antes de mais nada, é decorrência da atividade econômica. Então, da maneira como os governantes executam a sua política econômica, muitas vezes a execução dessa política ela pode criar alguns desvios, né? Desvios principalmente no que diz respeito à concentração de renda, com relação à assistência social ou à falta da assistência social. Então, à medida que você implementa essas políticas de maneira, muitas vezes, equivocada, né? Muitas vezes também atendendo determinados interesses, isso pode repercutir no final da linha, ou seja, pegando justamente a população mais vulnerável. Para Otto, o grande problema da economia brasileira é o déficit fiscal, ou seja, quando o valor das despesas de um governo é maior do que sua receita. O governo brasileiro tem uma dívida pública interna muito grande, o que dificulta o alocamento de dinheiro para garantir o bem-estar social. O economista atribui esse déficit fiscal como motivo principal pelo qual o repasse de verbas e a criação de medidas públicas não são realizadas. O grande problema é o déficit fiscal, né? O governo tem uma dívida pública interna gigantesca, né? Então, isso acaba fazendo com que o próprio governo não tenha mais recursos, tá, necessários, suficientes, principalmente para zelar pelo bem-estar da sociedade. O que seria esse zelar pelo bem-estar da sociedade? Investimentos em educação, investimento em saúde, em segurança e mobilidade no seu sentido mais amplo, principalmente mobilidade urbana. E agora, conforme você estava comentando, à medida que o governo está endividado, tá, ele não tem recursos. Não tem recursos para alocar na educação básica, por exemplo, quanto mais criar ou aumentar, né, benefícios para melhorar a condição de vida do cidadão, né? Okay. Então, é difícil. O momento que nós estamos vivendo, desse, vamos chamar assim, caos fiscal, né, é complicado. E aí você vê o próprio corte, né, dessa verba orçamentária para o IBGE, para que ele pudesse fazer o censo, em função exatamente disso, para poder, por exemplo, pagar esse benefício, ou esse auxílio emergencial, que eu costumo chamar de segunda fase, tá? Ele teve que cortar verbas da educação, verbas da saúde, até mesmo da saúde em período de pandemia. Então, existem questões aí que realmente são muito, além de serem complexas, tá, mal geridas. Né? Mal geridas ou mal negociadas com o próprio Congresso Nacional. Muito obrigada, Samira e Otto, por estarem com a gente nesse episódio do Planeta ESPM. Uma ótima tarde e obrigada a todos.